Claro que sim. Então, antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer Obrigado eu por conhecer, teres aceito. é um prazer conhecer também pessoalmente. Pessoalmente, quer dizer, Exato. aqui. Online, sim. Exatamente. Então, eu sou a Catarina, sou do Porto, sou nutricionista. Nos tempos livres Sim, também sou DJ, com uma amiga minha. E tenho o meu projeto no Instagram, foi a partir daí que nos conhecemos, não é? Que se chama exatamente. Espécie Rara sobre Rodas. Eu sou uma pessoa com deficiência motora, portanto desloco-me numa cadeira de rodas, e resolvi partilhar um bocadinho do meu dia a dia, das minhas dificuldades, das nossas dificuldades, não é? Ah, Exato, exato, no Instagram. E é isso que faço. exato. E é uma excelente forma desde já. Mas ainda há muita coisa a melhorar. Eu, pelo menos na minha perspectiva, acho que há um mundo que está em constante. Ainda falta muita coisa evoluir, que há muita coisa, principalmente no governo e não só, mas há muitas coisas que em Portugal ainda não estão evoluídas e noutros países isso já acontece. É verdade, é verdade. Eu acho que em todo o lado ainda há muita coisa a fazer, não é? Porque efetivamente as pessoas com deficiência sempre foram muito Sim, invisibilizadas, não é? Nunca foram sim, muito. sim, sim, sim. E então, eu acho que ainda há muita coisa a fazer, não só em Portugal. Obviamente que aqui em Portugal, a nível das acessibilidades, por exemplo, só falando das acessibilidades, haveria muito mais para falar, não é? Mas falando das acessibilidades, nós até temos uma lei boa, o problema é que não se cumpre a lei, não é? E portanto, Exato. nós temos imensas falhas. E eu acho que a maior falha de todas é também a nível das atitudes, ou seja, as pessoas que As podem. próprias pessoas, as atitudes dessas mesmas pessoas, os capacitistas, como tu os chamas. Exatamente, porque assim, as pessoas que podem efetivamente construir a acessibilidade, não é? Construir, Sim. trabalhar para a inclusão, não é? De todos, de facto não pensam assim, nem sequer consideram a pessoa com deficiência e por isso digo que são capacitistas. E acho que quando mudarmos as atitudes dessas pessoas também vamos conseguir mudar muita coisa a partir daí. É um caminho muito longo a percorrer, acho eu, de muitos anos, muita estrada por abrir e é difícil. É Eu verdade. noto que é muita vida pela frente e há pouca gente a lutar por isso. Por É isso mesmo é que eu criei esta página, que é também para lutar que isto evolua de alguma maneira. Sim, eu acho que fizeste muito bem. Eu acho que nós, cada um de nós, e eu defendo muito isso, tem que tentar lutar de acordo com as suas possibilidades. E se tu achas, por exemplo, que aqui na página do Instagram consegues alcançar e falar sobre coisas que tu Sim, achas importantes, então força nisso. Eu acho que sim, acho que estás a começar muito bem, sim. digo-te já. E já agora aproveito para quem quiser ver as nossas redes sociais, está aqui. Hum, por onde é que eu devo Em baixo. começar? Tu tiveste um acidente no Brasil, certo? Numa viagem que Olha, fizeste ao Brasil? sim, não foi um acidente, foi uma inflamação na medula, mas eu estava no Brasil. Foi o Sim, termo sim, médico é mielite transversa. Portanto, é uma inflamação na sim, medula que fez com que eu ficasse sem sensibilidade e sem movimento nos membros inferiores. sim, sim. E E pronto. os médicos, sim, sim, os médicos ainda não conseguiram dizer o que era ao certo, ou já deram um diagnóstico. Não, e eles acham que pode ser alguma coisa autoimune, ou seja, eu posso ter, Sim, reagido de forma exagerada, a alguma coisa no meu corpo, mas não descobriram exatamente o quê, ok? E sim, portanto, sim. eu entretanto já conheci outras pessoas que também tiveram, situações semelhantes, e realmente foi uma inflamação na medula que fez com que ela ficasse destruída, não é? Sim. E portanto, e que eu ficasse sem sensibilidade e sem movimento nos membros inferiores. Em Portugal há muitos casos que tu tenhas registro ou não, Eu não há? conheço um ou outro, mas não imensos. E depois depende também da fase onde tu apanhas a inflamação. Por exemplo, há pessoas que tiveram inflamações na medula, e que como conseguiram apanhar mais cedo, digamos assim, a inflamação, não Sim, ficaram com sim, tantas sequelas e, portanto, por exemplo, andam. Estás a ver? E eu não ando. Por exemplo, sim. depende muito, depende muito.
tu recentemente foste ao Rock in Rio. O que é que tu notaste lá que não tinha acessibilidades? Agora lembrei-me que vi uma publicação tua. Olha, Eh, boa ideia. sim, sim. Então, olha, é assim, o Rock in Rio deste ano, eu nunca tinha ido ao Rock in Rio, mas já fui a outros festivais de verão e o Rock in Rio deste ano realmente estava com uma acessibilidade acima da média, digamos assim, ou seja, Sim, ainda, sim. ainda havia muita coisa a fazer e eles têm consciência disso e por isso é que também depois quiseram ouvir o feedback das pessoas com deficiência que lá estiveram, não é? Portanto, é sempre importante. E, efetivamente, por exemplo, dou-te um exemplo, quando eu cheguei lá estacionei o meu carro, ia estacionar o meu carro num local para pessoas com deficiência e já todos os lugares estavam ocupados, claramente muitos dos lugares não estariam ocupados por pessoas com dística, ok? E isso foi uma Sim, coisa que eles também se aperceberam e que tentaram depois mudar. Por exemplo, só havia 2 casas de banho adaptadas nas plataformas, ou seja, para um público de várias pessoas com deficiência é um bocado sim. complicado haver só 2 casas. Bastante. Depois, imagina, havia um serviço de transporte, mas que só conseguiram assegurar o serviço de transporte para o Rock in Rio, embora eu não acho que não se devia ter assegurado só porque só se conseguia assegurar o serviço para lá, ok? Mas, ou seja, há coisas que eles têm noção que têm que ser melhoradas, mas acho que partimos de um sítio muito bom, porque foi um Sim, festival sim, muito sim. mais acessível, que conseguiu integrar muito mais pessoas. E eu só estou a falar de acessibilidade para mim, que sou uma pessoa que se desloca em cadeira de rodas. Por exemplo, uma pessoa cega, uma pessoa Sim, sim. também tinha, Surda, por exemplo. sim, Mas também tinha, surda já houve uma grande evolução, penso eu. Agora, surda, exatamente, era surda porque muitos dos concertos já tinham linguagem gestual. sim, lá Penso no que Rock in sim. Rio, lá no Rock in Rio era apenas num palco que tinha intérprete de língua gestual, mas, por exemplo, em Inglaterra, acho que eles já fazem isso em quase todos os concertos. Já quase todos os Sim. concertos têm intérprete de língua gestual. Ok. E festivais que tu tenhas ido? Eu agora lembro-me de um que eu fui, o Festival Continente, não sei se alguma vez lá foste. Nunca foi. Tem acessibilidades, mas tem muita coisa para melhorar. O Parque Pois, da Cidade é acessível, pois, mas o festival tem muita coisa para melhorar. pois. Principalmente as tendas da comida e não só. Isso, olha, ainda bem que falaste disso. Isso era outra coisa que estava muito mal no Rock in Rio e que também deixamos a sugestão. Por exemplo, eu falei com um membro da equipa que me disse que no Rock in Rio Brasil, não é? Porque eles têm o Rock in Rio Brasil, eles já conseguiram instalar nas leis do festival, digamos assim, que quem Sim, quer sim. ter uma tenda no festival, por exemplo, uma tenda de comida ou assim, tem que ter rampa, senão não entra no Sim, festival. Percebes? Senão não entra. Agora, aqui em Portugal eles ainda não conseguiram isso e havia muitas tendas que não tinham acessibilidade. E isso não é sim, nada sim. bom, não é? Quer dizer, eu queria ir comer, só podia ir comer a E não determinados sítios, podias. só podia ir comer a determinados sítios, não é? E, portanto, isso não é fácil. Exatamente. E isso é uma coisa que tem que ser melhorada também. Sim, sim. Tu tiveste tu no Brasil tiveste aquela inflamação na medula em 2015, certo? Certo? Ou 2016? Em 2016, ou seja, eu fui, fiquei internada dia 1 de janeiro de 2016. Ok. E de lá para cá, ou seja, de 2016 para 2022, o que é que tu achas que mudou em Portugal? Olha, eu acho que na minha bolha, digamos assim, à minha volta, há muito mais gente sensibilizada, não é? Para a questão da deficiência, ou seja, que ouviu falar de coisas que nunca tinha ouvido falar. Eu noto muito, por exemplo, de pessoas que me vão mandando mensagens no Instagram que vão abrir um Sim, estabelecimento, que vão abrir um alojamento local e que, porque ouviram falar na minha página, ou noutra página qualquer, querem tornar aquilo acessível, ok? exato. Existem empresas, por exemplo, a falarem connosco para tentar serem mais inclusivas, mais diversas, não é? Sim, Mais sim, sim, sim. e, portanto, eu vejo algumas mudanças. Agora, o que eu acho que tem que haver outras mudanças, e aí passa também por decisões políticas, não é? E políticas Exato. públicas, tem que haver, sobretudo, mais fiscalização e mais penalização. Mas há empresas públicas que estão muito em falhas. Como tu há um tempo numa entrevista tua falavas
na CP, nos comboios de Portugal. Eu sem uma dúvida. vez fui e é complicado, tem que se marcar o bilhete com antecedência. Eu não acho isso normal, porque nós somos pessoas como as outras, temos os mesmos direitos, ou seja, Hum, devíamos ter o direito de chegar lá na hora que queremos embarcar e não era preciso hum, preencher um formulário e coisas exatamente. desse género. É sempre o que eu defendo, não é? Porque quer dizer, é completamente ridículo. Tu queres ir viajar de comboio, queres ir ter com um amigo, queres ir trabalhar, por exemplo. Imagina que tu começas a trabalhar em Lisboa e tens que ir lá todas as semanas. Quer dizer, que Exato. lógica é esta de tu sempre tens que ir a Lisboa, tens que marcar, preencher um formulário, esperar que te liguem, tens que reservar com 12 horas de antecedência. Imagina que tu depois queres ficar lá mais uma noite porque encontraste um amigo e queres ficar por lá. Quer dizer, não podes, porque já. Quer dizer, não tem lógica nenhuma, não é? Exato, exato. E aqueles restaurantes que dizem: ai, nós temos acessibilidades, traga a cadeira que Pois, nós pegamos lá a peso. E eu: não é possível. Depois chegam lá, nós dizemos o peso da cadeira, realmente não é possível. pois, porque tu Mas, estás numa cadeira motorizada, não é? sim, 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 sim. Pois. É completamente diferente do meu caso, não é? A minha cadeira, não sei quanto é que pesa a tua cadeira, até gostava de saber. Mas a minha, É 500, eu penso que seja 500 quilos. Eu acho que não estou a dizer nenhum erro. Mas imagina, a minha cadeira pesa 8 quilos. tu é muito mais fácil que eu, sem dúvida. Claro. Não, e isso é importante, porque muitas vezes há pessoas que me dizem: Ah, mas ó Catarina, é um degrau pequenino, nós conseguimos te ajudar e tu entras. E eu disse: Pois, conseguem-me ajudar a mim, que nem quero ajuda, porque prefiro uma rampa. Mas uma pessoa em cadeira motorizada não conseguem ajudar e, portanto, aquela pessoa não entra, Exato, exato. não é? Muito complicado. Mas eu também, uma altura, fui à Assembleia da República, não, ao Palácio de Belém, e deixei isso muito bem assente, esses pontos todos. Eles disseram que iam fazer alguma coisa, até hoje estou à espera. Há coisas que já foram feitas, mas há coisas que ainda devem ser feitas Pois, e eu não também fiz foram. uma reclamação, já fiz várias reclamações em vários sítios e a verdade é que, pronto, uma ou outra entidade diz-me Sim, que efetivamente vão mudar esta ou aquela coisa, mas ainda falta um bocadinho, não é? sim, sim, sim. Um bocadinho não, Tu, bastante, muito. sim, sim. Tu vieste cá à minha terra fazer um vídeo que eu soube há pouco tempo, a Esposende. O Ah, que é que tu esposente, sim. notaste? Sim. O que é que tu notaste que faltava de acessibilidades? Olha, eu fui a convite da Câmara, não é, de Esposende, e fomos aí ver, primeiro fui experimentar várias experiências que vocês têm aí, visitar alguns sítios, que são Sim, acessíveis, e também fui dar sugestões de algumas coisas que não estavam acessíveis. Por exemplo, lembro-me de circular ali no centro, até circulei sim, bastante bem sozinha na cadeira de rodas no centro. O problema é sim. que quase que não entrava em nenhum sítio sozinha. Tipo lojas, Exato. cafés, tinham tudo de graus que não dava para nós entrarmos sozinhos, ok? Exato, Sozinhos. exato. E portanto, eu entrava até com ajuda, mas tu, por exemplo, não conseguias entrar, Não não é? posso Por causa da entrar. cadeira. Exato. Exatamente. Depois, por exemplo, fui às piscinas municipais e tinha, para a piscina interior, tinha uma cadeira anfíbia, daquelas cadeiras que dá para entrar porque tinha uma rampa, Sim, sim, mas sim. na piscina exterior não tinha forma de eu entrar, ou seja, eu entrei, mas atirei-me, não é? E depois para sair, Exato. precisei de ajuda. E isso também era uma coisa que podiam colocar Exato, lá, exato. deixei a sugestão de colocarem lá uma grua para que nós consigamos entrar de forma mais independente. Exato, exato. E a questão das férias, eu quando quero ir de férias, eu tenho que definir muito bem os locais. Uma vez Sim. já fui para um apartamento que dizia que era acessível, os donos do apartamento diziam que era acessível realmente, mas depois tinha um degrau enorme para entrar dentro de casa e eu Então, fogo. Isto então, é então não impensável. claro, então nem era acessível, por amor de Deus, não é? Tinha uma Porque rampa pequenina e depois tinha um degrau enorme. É impensável. isso nem se compreende. Por exemplo, também aconteceu em Esposende, lembro perfeitamente, e deixei a sugestão, que no hotel onde eu fiquei não tinha banco Qual de era o banho. hotel? Era um em frente ao rio. Diz aí o Era nome. o Suave Mar, penso eu. Ah, é possível, é possível. E não tinha banco de banho, o quarto adaptado onde eu fiquei. E também deixei essa sugestão, porque quer dizer, Hum. ou acho que o banco de banho era tipo um banquinho daqueles de plástico, sabes? Sim, Que é sim, sim.
que Eu não eu tem estabilidade nenhuma. não, eu não sei se tu te pões de pé, mas eu não me ponho de Não, pé. não, eu não tenho equilíbrio para me pôr de pé. Pois, eu não consigo, não tenho força para me pôr de pé e não consigo tomar banho naqueles bancos, não é? Não tem lógica nenhuma. Exato, exato. E pronto. Mas um hotel muito acessível que eu tive foi no Douro. Régua Douro, ainda me lembro. Qual foi? Régua Douro. Não conheço. Conheces? Não Não, conheces? Mas é mesmo muito acessível. Dos não mais conheço. acessíveis que eu já tive até. O quarto adaptado era enorme mesmo. E a casa de banho tinha umas condições excelentes. Desculpa, estava só aqui a desligar o meu Não WhatsApp, há senão problema, não há problema. desculpa, já desliguei. Mas Pois, exato, exato. Hotéis que tu tenhas ido e que tenhas achado que eram mesmo acessíveis. olha, nunca tive em nenhum que tenha achado perfeito, completamente perfeito, mas já tive em hotéis bons. Por exemplo, estive agora em Ferragudo, em Portimão, no Riverside. Ok. Riverside, Portimão, Ferragudo, que tinha o quarto era impecável, tinha uma bela acessibilidade, tinha cadeira de Hum, banho com rodas grandes, ou seja, que me permitia ser bastante independente. Não tinha, era uma grua para entrarmos na piscina, ok? Tinha uma rampa para sim. entrarmos na piscina e nós entramos com a cadeira de banho. Portanto, passávamos Exato, exato. banho e entrávamos com a cadeira de banho. Depois também já Sim. tive no Monchique Resort and Spa, que é em Monchique, que também não Sim. tinha grua para entrar na piscina, mas o quarto adaptado era muito bem adaptado, eu achei. Exato. Hum, tive também no Algarve, White Shell, que é tipo uma coisa com casinhas, que tem uma casa adaptada, que tem algumas melhorias a ser feitas e que eu também tive a oportunidade de falar com a direção, porque na altura denunciei uma situação de lá, da rampa de entrada da casa, que era com uma inclinação muito má, e eu denunciei. Diz? Acontece muitas vezes de haver a rampa, mas depois de haver uma inclinação enorme. Exatamente, exatamente. E ainda por cima, ali era mais ridículo, porque a única casa que era adaptada era a única que tinha uma rampa com uma inclinação estranha, as outras eram planas. Ou seja, Exato, a exato. única casa que efetivamente nós precisávamos daquela rampa era a pior. E então eu deixei a sugestão e eles disseram que tinham aberto agora e que iam mudar. Portanto, vamos lá ver se eu voltar Exato. lá, se vão mudar. Depois, olha, deixo esta sugestão para quem nos estiver a ver. Existe uma casa de turismo rural no Gerês que se chama Sobrenatura, que tem várias casinhas e uma delas é acessível e adaptada, tem cadeira de banho, tem casa de banho adaptada, tem entrada totalmente adaptada e, portanto, acho que toda a gente devia conhecer, chama-se Sobrenatura. Não me estou a lembrar assim de mais nenhum, acho eu. Ok. E Mais agora eu não me lembro assim de. Estou-me a ver se me lembro de mais alguma coisa. Deixa-me pensar. Eu detesto, não sei se a ti também te acontece, daquelas pessoas que vão no shopping. Eu vou ao shopping, raramente, mas vou. Detesto ir porque há sempre aquela pessoa que se vira para mim. Coitadinho. Eu fico. Como é que muitas vezes são pessoas já com alguma idade e é tal questão, não saem muito de casa, mas Sim, eu fico chateado mesmo, porque tem. as pessoas têm que se informar, têm que sair à rua, têm que. Claro, sem dúvida. E lá está, isso é também outra forma de discriminação que tu também, se eu sinto na pele, tu também deves sentir muito, que é a questão de Exato, nós. Eu exato. não sei que idade é que tu tens, Ângelo? 16, Pronto, 16 anos, ou seja, tu não tens 5 anos. Ninguém tem que te tratar exato. como uma criança. E tu, quando tiveres 20, quando tiveres 30, quer dizer, as pessoas têm que nos tratar como nós somos efetivamente, não é? Como Ninguém tem. adultos que somos. Exatamente. E, portanto, a verdade é que isso também é uma forma de discriminação, porque as pessoas não nos veem como adultos, veem-nos como crianças, e por isso é que depois tu sentes isso, não é? Exato. E quando vão para os lugares deficientes, isso é que eu detesto. Devia ser multa, deviam ser presos completamente. Porque eu muitas vezes quero ir e estou com pressa, e lá tenho que eu andar às voltas, à procura de um lugar para pessoas com cadeira Sim, de rodas. é outra questão, não é? Que as pessoas acham que nós, pessoas com deficiência,
como não devemos ter nada que fazer da vida, como não trabalhamos, como não temos amigos, como não temos vida social, estou a ser irónica, não é? Exato, exato, Acho que exato. nós temos todo o tempo do mundo para esperar por eles, não é? Quer dizer, eles estacionam 5 minutinhos e acham que nós temos todo o tempo do mundo para esperar por eles, não é? E não é bem assim. Exato, exato. E Hum, compreendo perfeitamente o que estás a dizer. Estou a ouvir com falhas, não sei porquê. Estás? Eu estou a ouvir bem. Ah, Eu agora tenho... já não, agora já não. Ok, boa, boa. O que é que eu ia dizer? Já não me lembro. Agora tenho aqui pessoas a assistir-me e fiquei nervoso. Tenho aqui pessoas do meu lado a assistir-me. Eu não consigo ver quem é que está a assistir, que pena. Não, porque isto nós estamos a fazer, isto é enviado para o Instagram, não é diretamente do Instagram, são Ah, imagens que são enviadas para o Instagram ok, ok. e então. Estávamos a falar, hum, não fiques nervoso, estávamos a falar da questão do estacionamento, do estacionamento para as pessoas com deficiência, que eu acho exato, também, e exato. concordo contigo, que deviam ser multadas as pessoas e devia haver uma forma muito mais ágil de multar as pessoas, não é? Dá-me só um minuto, dás? Eu vou Claro, só dar aqui silêncio no meu som, que é está para bem, conseguir. à vontade. Recebi agora aqui uma pergunta de uma telespectadora cá de casa. Como é que são os Boa. acessos do Jerez? Tu há Os bocadinho acessos- falaste do Jerez? Boa. Então é assim, aquilo é assim. Os acessos do Jerez em si ou daquela casa do turismo rural? Daquela casa, penso que seja daquela casa. Não, em geral, peço desculpa. Olha, então é assim, daquela casa eu também vou-te mandar para o Instagram depois, se quiseres, eu tenho um vídeo lá Sim, e tu podes ver exatamente como é que é. Do Jerez em si, eu confesso que eu fui ao Jerez e já visitei o Jerez, mas maioritariamente de carro, ok? Portanto, há sim, uma ou sim. outra aldeia. Mas é assim, se tu fores de carro, vês coisas lindíssimas, ok? Porque aquilo tem Mas a bolsos. questão é cá fora. Há cascatas muito bonitas para se ver Isso não consigo, e mas isso não é há. impensável completamente. Ou seja, imagina, há uma empresa que eu até te vou mandar no Instagram também, depois lembra-me se eu me esquecer. Há Sim, uma sim, sim. empresa que faz atividades radicais no Jerez também, para pessoas com deficiência também. Eles têm algumas Ah, é? adaptações. Sim, eu vou-te mandar, porque eles fazem coisas engraçadas e têm algumas adaptações que, obviamente, que não podes ir a todos os sítios, mas uma ou outra atividade é fixe para tu fazeres. E portanto eu vou-te Sim, sim, mandar. sim. Olha, deixa-me só ir ali ligar a luz, que está a saber muito mal a minha. Está Espera aí. bem, está bem, está bem. Vou ali atrás só desligar a luz. Ligar a À luz. vontade. Espera aí. É muito melhor que todos. Ah, é verdade. Agora estás ainda mais bonita. Cruz, não, estava a ficar muito escuro. Estava a ficar muito escuro. É. E pronto, é isso. Portanto, eu vou-te mandar essa empresa que eu nunca fiz nenhuma atividade, mas participei uma vez num trabalho que eles falaram lá. E chama-se Tobogã, acho eu. E também vou-te mandar o vídeo lá da Casa de Turismo no Jerez, só às vezes quiseres ir um dia, e é muito giro aquilo. Agora já terminaste tudo que tinhas para dizer? Já. Diz-me outros locais que tu tenhas ido e que tenhas notado que são acessíveis para se visitar. Olha, boa ideia. Então, eu gosto muito de Espanha. Há muitos sítios em Espanha onde eu já Espanha? tive, sim, já estive em sítios muito bons. Por exemplo, Santiago de Compostela tem ali alguns sítios meio difíceis, ok? Mas tem sítios bastante interessantes. Vigo, achei Vigo muito acessível, mesmo a nível do piso, tem algumas subidas e algumas descidas, mas a nível do piso é bastante interessante. Fui a Madrid, não achei propriamente muito acessível, mas é assim, quem quiser ir à aventura e conseguir ir acompanhado. É uma cidade muito bonita, mas não é propriamente o mais acessível do mundo. Mais. Estive agora em Ayamonte, que é no sul, é à beira do Algarve. Também tem ou seja, no centro da Ayamonte eu consegui circular tranquilamente.
Agora, claro, o que eu sinto mais falta é casas bem adaptadas, existe uma ou outra, mas não existe em todo lado. Mais, deixa-me pensar. Aqui em Portugal, Aqui em Portugal, olha, depende das zonas. Ou seja, por exemplo, o Porto. Não te vou dizer que o Porto no centro seja propriamente acessível, porque não é. Mas se tu fores ali para a Marginal, para a beira Rio, para a beira Mar, consegues efetivamente andar tranquilamente. É um bocadinho como Esposende, não é? Quer dizer, ali naquela rua, eu andei na rua central, eu andei bem, mas havia ali Sim, uma sim, outra sim, sim. que não andava nada bem, não é? Exato, na zona mais antiga de Esposende. Ainda tu não foste a Fão. Não, Fão é aqui uma aldeia uma vila de Esposende que está tudo muito antigo, parece Lisboa na zona baixa de Lisboa, aquelas onde tem sim, sim. muita escadaria, e ruas muito limpas, sabes? Pois, E é pois. muito difícil de andar com a cadeira. Há zonas que, pela topografia das zonas, não há muito a fazer, não é? Quer dizer, por exemplo, nós vamos ali à Ribeira do Porto também. Tem ruas assim, estreitíssimas. Tem escadas em todo lado. Quer dizer, o que é que se vai fazer àquilo? Não se pode fazer nada. O máximo que se pode fazer é tentar, não sei, tentar arranjar uma daquelas cadeiras daquelas joletes. Sabes qual é a jolete? Aquela cadeira que anda nas montanhas? Não faço a mínima ideia. Olha, eu vou-te mandar então também, eras de falar disso na tua página, porque é uma cadeira que Ok. fizeram. É uma cadeira que fizeram que com duas pessoas atrás e duas pessoas à frente, uma pessoa em cadeira de rodas consegue andar em montanhas e em sítios mais inóspitos, digamos assim, não é? Claro que precisas de ajuda, Sim, sim, sim. mas acaba por ser bom. E portanto eu vou-te mandar também para tu veres. Mas há sítios em que efetivamente não é possível fazer nada, não é? Quer dizer, o que é que se vai fazer ali? Não se pode fazer Sim. nada. Agora, são mais os sítios onde tu podes fazer alguma coisa, percebes? Do que os sítios onde tu não Sim, podes sim, fazer. sim, sim. Fala-nos um bocadinho acerca da adaptação do teu carro, que ainda há muito. Eu noto que nas adaptações automóveis ainda há muita curiosidade, Verdade, muitas questões à volta disso. verdade. Olha, eu ainda não tenho o meu carro mesmo, eu adaptei do meu pai, porque precisava de conduzir e estava na altura à espera da junta médica, que agora já tenho o Sim. atestado com pronto, as coisas todas para pedir o carro, mas adaptei na altura do meu pai e basicamente a minha adaptação é uma alavanca que tenho à beira do volante. Quando eu puxo, aquilo liga-se ao pedal do acelerador e acelera, e quando eu empurro, ela trava. E portanto, basicamente é isso. E depois existem inúmeras adaptações, mediante o que as pessoas quiserem. Eu adaptei o meu carro na Total Mobility, que é uma empresa aqui no Norte, e eles têm inúmeras adaptações. Eu acho que até tenho um vídeo no meu canal do YouTube, que agora já não uso muito o canal do YouTube, mas na altura usava, onde eu falo de todas essas adaptações que as pessoas podem ter curiosidade. A minha é muito simples, é na realidade uma alavanca manual. Quando eu puxo, acelera, quando eu empurro, trava. Exato, exato. Eu, eu agora vamos falar um bocadinho acerca das profissões. Eu acho que as profissões em Portugal, por exemplo, o meu sonho de profissão eu nunca o vou poder realizar, porque é a representação. E eu sei que a representação, nós ainda não estamos representados nesse mundo. Claro. Ainda não há Mas tu personagens boas ou más. Há más, mas quando tem acidentes e coisas do género, Mas tu gostavas de ser ator, é isso? é verdade, é verdade. Pois. Gostava. Mas é Eu difícil. eu não te vou dizer. Claro que é difícil, é assim, imagina, se é difícil para uma pessoa sem deficiência, hoje em dia, ou seja, se já não é uma profissão muito fácil, imagina para uma pessoa com deficiência que ainda é mais discriminada, não é? Portanto, não te vou mentir, não te vou dizer que é fácil. Mas nós temos aí séries, por exemplo, na Netflix, onde temos atores, por exemplo, com paralisia cerebral, atores autistas, atores com uma deficiência motora. Portanto, impossível, não é. Agora, não te Não vou é, dizer. mas é muito difícil. Claro, claro que é. Portanto, o que eu te sugiro é não desistires
desse teu sonho, não é? Não é, ai, nunca vou ser. Não, não sabes. Mas, efetivamente, pensares numa hipótese B, não é? Imagina, Numa segunda profissão, sim. até podes não estar à frente das câmaras e estar atrás das câmaras, como a pessoa que está a Exato. filmar, que está a fazer um documentário. Eu já percebi, não é, pelo que estamos aqui a fazer, porque eu não percebo como é que tu percebes estas coisas todas, estes programas, mas tu claramente safas-te muito bem neste mundo da internet, não é? Assim, eu sou muito bom. Não é para me gabar, mas eu sou muito bom em tecnologias. por exemplo, e olha, digo-te Sempre uma coisa, fui. digo-te uma coisa, a questão do IT, das tecnologias de informação, não é? Está a bombar. Portanto, se tu Sim, te especializares nisso, acredita que tens imenso trabalho aí pela frente. exato, exato. Mas sim, Hum, não há, que qua- não é fácil, mas não é impossível. Exato, exato. Hum, também no teatro é muito difícil, tanto na representação como no teatro. Porque no teatro há escadas nos palcos e há poucos palcos acessíveis. É E o verdade, é Esposende verdade. é um desses, que não é acessível. É verdade. Eu não fui ao Teatro de Esposende, mas isso é verdade. E isso também é uma luta que nós temos que continuar a sensibilizar e a fazer que as pessoas Exato, exato. entendam que as pessoas com deficiência não querem, ou seja, não vale, ou como é que eu ia dizer? Não é preciso só construir a acessibilidade para a Catarina e para o Ângelo que querem ir ver uma peça de teatro. É preciso construir acessibilidade para a Catarina e para o Ângelo que querem fazer a peça de teatro, não é? Não basta nós fazermos uma rampa para nós irmos assistir se depois no palco não há uma rampa, não é? Portanto, é Exato, preciso exato. fazer essas duas coisas. E outro mundo que tu sabes melhor que eu, porque tu já viajaste imensas vezes, mas eu lembro que eu há uns anos atrás, penso que foi 2017, queria ir a Lisboa de avião e não conseguia, era muito complicado. Tinha que apanhar voos às 6 da manhã, penso eu, e vir embora à meia-noite, Pois. por É ser assim, um avião específico. é assim, agora eu acredito que as coisas já estão um bocadinho diferentes. Ou seja, não tu podes ir em qualquer avião, não é? Ou seja, tens é que dizer que és uma pessoa Sim, com deficiência, tens que dizer como é que é a tua cadeira, como é que é a bateria da tua cadeira, portanto, todas essas questões têm que ser consideradas. Não te vou dizer que é fácil, que é tranquilo, ou seja, que não é um processo algo moroso viajar de avião, mas não é impossível. E, portanto, tu quando vais viajar de avião, tens que dizer que estás numa cadeira de rodas, que vais precisar de assistência, como é que é o tipo de assistência que tu vais precisar, a tua cadeira de rodas convém que digas várias vezes para terem cuidado, porque ela vai no porão e às vezes aparecem partidas, e portanto és o primeiro a entrar à partida e és o último a sair, portanto há um processo, não é uma viagem rápida, digamos assim, mas eu já viajei algumas vezes de avião e ou seja, faz-se, mas não é propriamente a coisa mais agradável do mundo, não vou mentir, não é verdade? exato. Com quanto tempo de antecedência é que tens que tirar os bilhetes Olha, de para ir avião de avião? não tens de ter propriamente antecedência, pelo menos que eu saiba. Eu imagino, sempre que viajei, nunca marquei uma viagem para amanhã, até porque a nível de trabalho não consigo fazer isso. Exato, exato. Quando vou viajar, geralmente, acho que de avião, ai não, viajei uma vez em lazer e as outras vezes foi todas em trabalho. Ou seja, as empresas acabam por marcar com alguma antecedência a minha viagem. E quando viajei de férias também marquei com alguma antecedência, mas porque já marcava antes com alguma antecedência. E eu acho que tu podes, por acaso eu até me vou informar, mas tenho quase certeza que eu ou tu podemos marcar uma viagem de avião para amanhã, se quisermos, desde que digamos lá tudo o que precisamos. Agora, claro, isso exige um planeamento da nossa parte, não é? Se tu puderes amanhã ir para a Conchichina, pois bem, Exato, exato. não é? Vais tranquilamente. Ainda bem que isso está evoluído, porque há um tempo para cá eu tive que reclamar no Palácio do Belém, tive que dizer mesmo lá, deram uma palavra para explicar como é que foi a minha viagem e eu reclamei tanto de não ter conseguido ir de avião, como de reclamei, pronto, porque não é normal. Eu, na altura, ainda bem que isso agora já está Mas olha, normal, mas atenção, Ângelo,
E eu estou-te a dizer isto, mas imagina, eu não consigo garantir a ti nem a quem nos está a ver que uma pessoa com deficiência pode marcar uma viagem para amanhã, mas eu acho que sim, de avião acho que sim. Não vi nenhuma cláusula que me impeça de marcar uma viagem para amanhã, desde que Sim, sim, sim. refira para amanhã ou para hoje à noite, desde que refira lá as minhas necessidades, não é? A necessidade que eu tenho da assistência. E os funcionários que estão à frente dessas empresas são simpáticos, cuidadosos com a cadeira? Confesso que já apanhei de tudo. Já apanhei funcionários muito corretos, eu nem diria. Sim, Porque esta questão de serem simpáticos ou não, quer dizer, uma pessoa até pode estar num mau dia e não se rir tanto. Tem é que ser educados, não é? E já apanhei exato, funcionários exato. que se notava que conseguiam e que sabiam trabalhar e interagir com uma pessoa com deficiência. Ou seja, não me ofereceram, não me tocaram na cadeira sem pedir permissão, não fizeram nada sem primeiro perguntar se podiam, sabiam lidar comigo, não é? Como lidar com outra pessoa qualquer. Também já apanhei funcionários péssimos, não é? Que quase uma vez deixaram cair um amigo meu, nós fizemos uma reclamação, obviamente, funcionários que Exato. parecem que estão ali contrariados, portanto já apanhei um bocadinho de tudo. Portanto, preparo as pessoas para que podem apanhar um bocadinho de tudo, mas que se apanharem alguém que tiver uma atitude que as pessoas acham que foi incorreta ou discriminatória ou opressiva, eu aconselho a fazerem como eu fiz, a reclamar junto das entidades competentes, não é? Exato, exato, exato. Eh, para além de Portugal, nós já falamos um bocadinho de Portugal, a cidade fora o país que tu achaste acessível. hum, Foi uma cidade moderna, uma cidade antiga? Olha, eu lá está, eu na cadeira só viajei para a Espanha, viajei bastante para a Espanha e viajei para Bruxelas. Sim, para a Espanha, também é Espanha. Não é Bruxelas, mas estava a Sim, pensar em Belenenses, que também é Espanha. Bruxelas, sim, por incrível que pareça, não achei nada acessível, e sendo a capital europeia, eu acho que devia ser muito sim, mais acessível, não achei nada acessível. Espanha, é o que eu te digo, eu acho que dos sítios mais acessíveis onde estive foi Vigo. Vigo achei muito acessível e até não é uma cidade propriamente recente, mas acho que eles conseguiram adaptar muito bem. E portanto é exato. pertinho do Porto, é pertinho aqui do Norte, e se tu nunca lá foste, olha, desafia aí a tua família também a ir lá passar um fim de semana, porque eu achei bastante adaptado, mesmo para tu estás na Sim, rua, sim, sozinho, quase todos os sítios tinhas rampa para entrar, há lá umas ruas um bocadinho mais íngremes, mas o piso é super tranquilo, as passadeiras são todas subidas, sabes? Ou seja, não tens que sim, descer sim, rampa, sim, sim, são todas subidas. Portanto, olha, achei uma cidade muito acessível mesmo. sim, sim. A questão, pelo menos eu noto que aqui no Norte, e agora vou falar um bocadinho dos táxis. Não sei se já alguma vez andaste de táxi aqui na Zona Norte. Já, já. Há poucas empresas com carrinhas adaptadas Sim. e E há aí também, muitos táxis. sim. E aí também é outra questão, que ainda bem que tocaste, porque é completamente diferente para mim ou para ti. Porque eu vou num táxi, e a minha cadeira desmonta-se e vai na mala, tranquilamente, como se fosse um carrinho de bebê. Exato, Tua, não, propriamente. E tu precisas mesmo de um exato. táxi adequado e efetivamente, e olha, eu só andei num. Já andei várias vezes de táxi e de Uber e só vi um que tu conseguirias entrar na cadeira. Sim, sim. Portanto, realmente foi E muito pouco. Foi muito pouco. sim, sim. Os Ubers, segundo o que eu ouço dizer, são mais acessíveis. Em comparação com os táxis, são os Sim, mais e os Uber acessíveis. E os Ubers, tu já tens uma questão, que até foi em parceria com a Associação Salvador, que é, basicamente há o Uber Assist, que é um Uber que já tem alguma formação, e que sabe de algumas coisas, não é? Coisas essenciais que eu acho que toda a gente devia saber, para lidar com Sim. uma pessoa com deficiência. E acho que há alguns desses Ubers Assist que são, que conseguem levar uma pessoa com cadeira de rodas motorizada, mas não tenho a certeza disso, até vou confirmar. Exato, exato. Eu agora queria ver se respondíamos a algumas perguntas do público.
vou pedir para o público mandar para. Estás no direto? Consegues abrir o direto no Instagram? Deixa-me ver, espera aí, vou tentar. Ora bem. Ai, graças, onde é que está? Espera aí, que eu tenho aqui muita coisa, não consigo entrar lá. Ah, ok, está aqui. Ok. Pois, mas eu não consigo é Eh, ver. mas eu vou pedir às pessoas, quem estiver interessado em nos mandar perguntas, que eu faça através do meu perfil de mensagem privada. Ok. Quem quiser. Estou aqui com problemas técnicos, a minha internet não é nada boa. Estou aqui com problemas técnicos. Não, mas deixa eu ver se aqui dizem alguma coisa. Também se às vezes alguém tiver alguma dúvida. Alguma dúvida? Eu estou aqui no meu. Vou agora entrar na minha página para ver se tenho Ora, alguma pergunta. Mandem através do direct, que é mais fácil. Temos uma questão. Penso que seja uma questão. Não, não é. Mas eu vou aguardar. Peço por favor sim, que façam perguntas, senão nós também continuamos a falar, não é por aí. Mas eu queria a vossa colaboração. Se formos só claro. nós a falar, não se torna interessante. Não estou aqui a. Não tenho. Mas também qualquer coisa, também mandam Sim, para os nossos exatamente. Instagrams, tanto para o meu como da Catarina, que nós iremos responder. Exatamente. À vontade, é só mandar. Uh, outra coisa que eu te ia falar. Tu dás palestras em escolas? Também dou, sim. Eu não estou com. Dás? Estás-me a ouvir? Eu estou só a Ótimo. tentar. Deixa-me só tentar Estou, aqui estou, abrir. estou, estou. Vou tentar abrir aqui outra vez o direito a ver se há alguma pergunta. Tem aqui um comentário. Ok. Daqui, eu estou a ouvir muito bem, estou a gostar bastante desta Uh, profissão que vai figurar no nosso país. temos aqui uma questão, mas eu penso que já foi respondida. Que é qual a cidade mais acessível em Portugal? Olha, a cidade Conseguiste mais perceber? acessível, eu não consigo dizer, porque eu acho que todas elas têm problemas. Ou seja, Não. eu acho que há zonas onde, Exato, exato. acho que, por exemplo, a zona do sul do Algarve é muito acessível, há zonas muito acessíveis, porque efetivamente é uma zona muito turística e eles têm conseguido acessibilidade. Mas eu acho que todas as zonas têm os seus problemas. Dás-me só aqui um minuto que eu tenho que resolver aqui um problema. Claro, à vontade. Uh, outra coisa que agora lembrei-me, tu és embaixadora da Associação Salvador, certo? Sou sim. És. Quais são os projetos assim que tu saibas que a Associação Salvador está. E já agora podes explicar para quem não conhece a Associação Salvador o que é a Associação Salvador. Claro que sim. Então, a Associação Salvador é uma associação que foi criada pelo Salvador Mendes de Almeida, que foi uma pessoa que teve um acidente e ficou tetraplégico quando tinha 15 anos, penso eu. Então, na altura, ele criou a associação e basicamente é uma associação que pretende apoiar pessoas com deficiência motora em vários âmbitos, ok? Portanto, pode ser. Imagina que tu precisas, às vezes nós fazemos cabazes solidários, às vezes fazemos, por exemplo, temos o aniversário solidário onde as pessoas andam determinados quilómetros que depois reverte
para alguma coisa que uma pessoa precise. Temos também a ação Qualidade de Vida, que é uma ação que temos todos os anos, que atribui até 130.000 euros a pessoas com deficiência para obras em casa. Imagina que tu precisavas de obras em casa e não tinhas possibilidades Sim, sim, financeiras ou sim, não sim, podias sim. esperar pelos apoios do Estado. Podes-te candidatar a essa ação Qualidade de Vida, que acontece todos os anos. Apoio a equipamento esportivo também. Apoio, imagina que tu, olha, tu, Ângelo, agora querias ir tirar um curso, quando acabasse a escola, querias ir tirar um curso de teatro fora e não tinhas possibilidade, podias-te candidatar com o teu projeto, não é? Com o que tu querias fazer e Sim, depois a Associação Salvador, mediante as candidaturas, depois aquilo vai a um júri, não é? Não é toda a gente que é selecionada sim. e a Associação Salvador ajuda as pessoas com deficiência motora. Temos também eventos onde as pessoas com deficiência motora podem ir, vamos ter agora dia 26, penso eu, o dia do desporto adaptado e vai haver um evento aqui no Porto e outro em Lisboa, mas vocês podem No encontrar. Porto, no Porto? Sim, 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 vai haver. Ok, Vai à página da Associação Salvador no Instagram ou ao site deles e tem lá as informações. E é dia 26, penso eu, de ok. julho. Sim, Sim, sim. exatamente. Já agora, dá-me só aqui um minuto que eu vou partilhar a tela e já mostro aqui a página da Associação Salvador. Exatamente, podes mostrar. Vou só aqui partilhar a tela que é para toda a gente ter acesso aqui ao que nós estamos a falar e seguir também a página deles, que eles têm iniciativas espetaculares. Claro. Hum, vamos fazer assim. Sim. E assim. Conseguem ver? Eu consigo, acho que sim. Deixa eu ver se aqui no Instagram também conseguem. Eu estava aqui a ver se havia mais alguma. Deixa-me ver, aqui no Instagram acho que. Já está, já está. Já está. Já estão a conseguir ver. Já está, Eu, por já. acaso, também queria contactar o presidente da Associação Salvador para participar aqui num direto comigo para, para falar um bocadinho sobre a associação, mas entretanto passou-me por completo, mas irei fazê-lo. Em breve Tens que lhes iremos mandar ter. uma mensagem. Exato, exato. Mas pronto, este é o Instagram para quem quiser seguir, a Associação Salvador. Eles também têm um site para quem Sim, quiser não tenho consultar. site. Um, Olha aí o e Salvador também. pronto. Exato, exato. Está aqui em baixo. Agora, associações que eu me lembro que apoiem pessoas com deficiência, como a Associação Salvador o faz, eu acho que são muito poucas. Sim, é verdade, Ou é verdade. nenhumas. Eu não sei, tu saberás melhor que eu, mas eu agora que me lembro, acho que é só a Associação Salvador. É assim, há associações, por exemplo, que apoiam pessoas com paralisia cerebral, a Associação de Paralisia Cerebral do Porto, não é? E outras, há várias associações por aí, mas realmente, pronto. Eu acho que também Sim. as associações são muito importantes, mas também é muito importante que nós, pessoas com deficiência, possamos efetivamente fazer o que estamos aqui a fazer, não é? Independentemente do que nós conseguimos chegar, de onde nós conseguimos chegar, é muito importante que tu, por exemplo, na tua página fales das coisas que tens de falar, eu na minha, no nosso dia a dia, por exemplo, que tu possas educar os teus pais, os teus amigos, e eu também os Sim, meus, sim. e portanto acho que isso é muito importante, é tão importante como haver uma associação, ou como haver, tudo é importante, quanto mais nós somos tão poucos, quanto mais nós somos tão poucos e somos tão poucos. Informarmos as pessoas melhor. Exatamente. Quanto mais informarmos as pessoas, seja aqui no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, seja onde tu quiseres, é melhor. Portanto, Porque eu construí esta página há pouco tempo. sim, E desde há um tempo para cá, quando tenho a página, recebo muitas mensagens de pessoas para partilharem
para já ainda não recebi com dúvidas, mas pessoas a pedirem muito para partilhar outras páginas, e eu, claro que eu faço, porque Claro, quantos mais, melhor. claro, exatamente, sem dúvida. Concordo plenamente. Eu acho que vamos dar como terminado este direto. Eu penso que não haja mais perguntas Acho no que não. Instagram. Eu acho que foi muito bom e também se houver outras perguntas, as pessoas depois podem Vou-te mandar pedir mensagem que privada. fiques, Catarina, vou-te pedir que fiques cá um bocadinho comigo, que eu tenho uma fatua cá em casa que te quero muito, quer falar muito contigo e pronto. Claro que sim. Olha, e um dia destes vens tu à minha página, e por acaso agora não tenho feito direitos nem nada, mas vens tu à minha página falar da tua visão, não é? Porque é completamente diferente da minha. Tu és uma pessoa com paralisia cerebral, não é? Eu sou uma pessoa com deficiência motora e é completamente diferente. Sim, sim. Vamos dar como terminada esta. Então, não vamos dar como terminado, mas vamos dar aqui a palavra à outra pessoa. Se me davam licença, vou puxar aqui a cadeira um bocadinho para trás. Claro que sim. Tá, tá. Ui. Olá, Catarina. Olá, tudo bem? Olá, sou a mãe do Ângelo. Olá. É um prazer enorme ter-te aqui Prazer a falar com você. sobre a deficiência, não é? E acho que és inspiradora. Eu Obrigada. sigo E parabéns, também. parabéns pelo futuro ativista que está aí também a criar, porque o Ângelo está aí a começar um caminho muito interessante, eu acho. Deus queira que sim. Olha, nós tentamos incentivá-lo e tentamos aqui potencializar, não é? De alguma forma, Isso. os pontos fortes, não é? Vamos ver, não é fácil. Pois não. É uma luta diária e o futuro ainda vai ser uma luta maior. Claro. Mas eu, de alguma forma, incentivo também a seguir a sua página, porque acho que é um toque na ferida de Pois é. muitos assuntos extremamente importantes. E eu acabei por me intrometer aqui no direto, porque queria fazer uma pergunta que é se está disponível para vir a alguma escola. Eu sou professora e pronto, e acho que tê-la a falar sobre aqui muitos assuntos Seria uma mais-valia. extremamente importantes, não é? Seria uma mais-valia, sem dúvida. Claro, eu costumo dar palestras às vezes em escolas, portanto, claro que sim, nós na Associação Salvador depois também, eu posso ir a título pessoal, não é? Como é óbvio, mas na Associação Salvador nós também temos projetos bastante interessantes que depois também podem acompanhar, não só de um embaixador ir dar uma palestra à escola, que neste caso, como é óbvio, eu conheço-os, posso ser eu, podemos articular, e também eles têm, por exemplo, o Paddy Papers, onde os miúdos da escola andam em cadeira de rodas a fazer umas corridas de obstáculos para perceberem o que é que eu e o Ângelo passamos, não é? Portanto, eles têm projetos muito interessantes que pode ser fixe também colocarem lá na escola. Portanto, eles na página, no site, têm lá tudo para dizer, mas depois também quando pedirem essa palestra, porque acho que até é mais interessante pedirem por eles, ou então falamos nós, podem pedir lá para eu ir e eles depois contactam-me a mim, portanto é tranquilíssimo. Está bem, então E fazemos através da associação. sim, como quiserem, se vocês quiserem, imagina, se quiserem uma palestra, só uma palestra, eu falo, o Ângelo depois manda-me mensagem no Instagram e até me dá o seu contacto e vamos falando das duas. Se às vezes quiserem outros projetos que a associação também tem, que acho que é interessante também vocês terem na vossa escola, podem também ver, pesquisar lá na página e falar com eles. Ainda bem que falámos sobre isso, porque realmente vamos pesquisar e vamos. Isto ainda Sim. é uma ideia que estamos aqui, tanto eu como o Ângelo, porque o Ângelo também queria que fossem lá à escola dele, porque Claro. agora ele está no secundário, foi para o 10º, não é? E claro, gostaria também de falar um bocadinho daqui de alguns assuntos através de uma pessoa, não é, que estivesse tivesse esta capacidade, não é, comunicativa e a experiência que ele ainda não tem, não é? Claro. Sim, mas
formos à tua escola, Ângelo, até fazemos uma cena aos dois. Podemos fazer perfeitamente. Sim. Claro, Portanto, isso seria. eu falo em escolas, portanto, é uma coisa que resulta super bem, quase sempre. Há miúdos mais tímidos, outros que fazem mais perguntas, mas resulta super bem e às vezes é uma questão mesmo de propor à direção e depois falar e ver-se, e claro que sim, ver-se a que turmas é que vamos falar, se é uma turma, se são mais, se é no anfiteatro, se não é, isso depois são logísticas que a própria escola é que faz. Eu, por exemplo, às vezes vou a uma sala de aula falar, mas também já fui a um anfiteatro onde eles reuniram os anos todos e tiveram lá a ouvir-me. Portanto, depende muito da escola em si. Isso depois eu deixo ao vosso critério. Está bem, isso Mas, é uma ideia então. Ok, obrigada. Tenho todo o prazer em conhecer-vos. Obrigada e obrigada por todas as palavras. É mesmo, É extraordinário. É extraordinária mesmo. Extraordinário. Acho que é pouco para a pessoa que tu és. Tu tens feito coisas extraordinárias e tens o dom da palavra. Olha que eu emociono-me, Ângelo, que eu emociono-me aqui em direto, não quero. Mas é verdade, é preciso muita. Eu acho que já tens feito um trabalho em tão pouco tempo, não é? Porque a deficiência existe, não é? Desde sempre. Tens feito um trabalho extraordinário em tão pouco tempo e acho que as pessoas começam a ver a deficiência, sem dúvida, de outra maneira e com mais abertura. E é preciso mesmo tocar na ferida todos os dias, falar dos assuntos corriqueiros, não é? Que se encontram em todo lado e que as pessoas às vezes não têm consciência, não é? É verdade. E eu acho que isto é uma abertura, é começar, é assim que se começa. É abrir um novo mundo. Sem dúvida. E ao Ângelo, tu também não desistas, continua a falar, não deixes que te calem e explora também as potencialidades, porque assim, tu claramente tens aqui potencial na internet, na tecnologia, há muito trabalho para isso e, portanto, não deixes que te digam que não vais ser capaz, tenta dentro das tuas potencialidades, não é? Quer dizer, ninguém me vai pedir a mim ou a ti para fazermos o pino, não é? Porque nós não conseguimos. Claro. Exato, é impensável. Exato, mas nós temos capacidades e é assim, tu estás aqui a fazer um direto comigo, montaste isto tudo, foste a esta plataforma que eu nem sei como é que esta porcaria funciona, fizeste tudo sozinho, puseste as nossas redes aqui em baixo e, portanto, não deixes que isso morra, não é? Explora isso em ti, se tu gostas, explora isso em ti, é super importante. É mesmo. Olha, obrigada, Catarina. Obrigada eu. Se calhar, entretanto, ainda surgem mais perguntas, uma pessoa na hora não se lembra de tudo, mas entretanto surgindo também. Claro, sim. Agora mantemos o contacto. Exatamente. Muito obrigada pela tua E depois, participação. se quiserem alguma coisa, ao Ângelo, depois, se às vezes precisares do meu e-mail, eu acho que tens o meu e-mail, tens que tu mandaste. Tem. Às vezes, quiserem depois da escola articular comigo alguma coisa, estás à vontade. Agora acabamos o ano, mas para setembro seria importante pensar nisso. Sim, mas essas coisas têm que ser pensadas com o tempo, não é? Nós já começámos os dois aqui, já andávamos aqui em meados deste ano letivo a pensar, mas depois o aproximar e com o seguimento do tempo já não havia hipótese. Claro. Então temos que agora nas férias pensar bem um dia. Depois também surgindo imprevistos, isso também se reagenda, não é? Sim, e se às vezes quiserem depois também agendar uma videochamada, só nós os três, ou até com a direção da escola, depois para articularmos as coisas todas, estejam à vontade. Sim. Uma coisa que eu ia dizer é que relativamente a Esposende, por acaso já tinha pedido, já fui pedir há 4 anos ou 5, penso eu, outras condições nas piscinas. Pois. E caiu em saco roto, porque eu, por acaso, nunca mais lá fui, mas segundo o que eu tenho falado com outras pessoas, parece-me que caiu mesmo em saco roto. O que eu vi nas piscinas foi mesmo, ou seja, o balneário tinha uma casa de banho adaptada e eu consegui ir à casa de banho tranquilamente, mas depois, na piscina interior, há uma rampa e havia, pelo menos disseram-me que havia uma cadeira anfíbia, daquelas cadeiras que dá para nós entrarmos. Cá fora é que não havia nada e havia um degrau, cá para fora. E eu também deixei isso registado, eles chamaram-me lá para registrar isso, quer dizer, e eu falei disso depois aqui na internet. Agora, até gostava de voltar lá daqui a um ano assim. Eu gostava. Mas é assim,
É. Temos que ser nós outra vez a insistir para ver se, não é? Isto infelizmente é assim. É. Pronto, olha, obrigada, Catarina, não ocupo mais. Até à próxima, obrigada. Um Obrigada, beijinho. tchau. Beijinhos. Beijinho. Beijinhos, Um obrigada. gosto, foi um gosto. Foi um gosto. Tchau, Ana. Obrigada. Tchau. O que é que tu queres? Não, rápido. Nós ainda estamos em transmissão. Onde é que está? Não. Peço desculpa, mas eu penso que já deve ter terminado. Se não terminou, vai acabar dentro de momentos. Penso que o próprio programa já deve ter dado como encerrado. Por acaso não. Mas adeus, até ao próximo direto.